Em gel, tô sem gel. É luzes isso aí, velho? Você fez Não, velho, eu progressivo. sou um cara Desculpa, não loiro tem natural. jeito. Quando eu volto, encontro essas coisas assim, meu Deus do céu. Também ficar um ano sumido. Só faltava estar de blusa vermelha, um patuá e falar auê. Caramba, cara, vocês estão de olho nas vivências gospel. Bota pra gravar, Fábio. É isso. Tá gravando. Está gravando. Vamos que Tá vamos. contigo. Gente, quando a gente fala de processo religioso, a gente está falando de um campo, né, que é um campo mágico do pensamento, entenda, né? Entenda mágico porque foge do processo observável científico, ok? Então, quando a gente fala de campo mágico, eu não estou falando que vai vir alguém, um David Copperfield, vai tirar um coelho da cartola. Apesar que teve um período, para quem conhece o mundo gospel, sabe que tinha ali um período que as pessoas te achavam dente de ouro, tinha essas coisas. Teve um período disso, né? Vocês que, o Fábio, que é mais velho, muito mais velho do que eu, né? Sabe disso, né? Que já está chegando aos 50, ele já sabe que teve esse período. Mas eu não estou falando sobre isso, gente, né? Eu não estou falando sobre essa ideia mágica da mágica, mas eu estou falando fora do mundo das experiências e da realidade e das construções de realidade. Então, toda realidade é uma realidade construída socialmente. Então, quando a gente fala do Brasil aqui e a gente canta telecena, eu estou falando de uma realidade que vocês experimentaram, que vocês ouviram e que vocês continuam até a cantar dentro da cabeça de vocês. Não é verdade? E pode ser que isso fique na tua cabeça agora para sempre, porque é uma realidade e é uma realidade que é experimentada na nossa vida, na nossa existência, né? E aí os mais novos, né, vão ter aquela piscadela de Jequiti, né, que pisca na cara da pessoa, você está assistindo o programa, pisca um Jequiti na cara. Isso já é para uma outra geração, né? Que se eu falar do Chacrinha aqui, já tem gente que viu. Eu, por exemplo, era muito criança, eu era muito novinho, não presenciei. Mas temos aqui, né, o Fábio, por exemplo, que assistiu o programa do Chacrinha, que conseguia assistir. Por quê? Porque eu estou falando de uma realidade de um tempo, que está dentro de um rasgo de um tempo. Quando eu falo de cristianismo, na verdade eu estou falando de cristianismos, porque é uma representação histórica de um movimento do século IV, né? É uma representação histórica, o cristianismo, mas ele tem múltiplas facetas dentro do processo, e ele está representando um movimento que começa institucionalmente no século IV, mas inicialmente com um bando de gente analfabeta que caminhava de Nazaré para o mundo. Então, eu estou falando de um processo histórico enorme, dividido em etapas, do século IV até a Idade Média, da Idade Média à Reforma Protestante, Reforma Protestante à Contra-Reforma, da Contra-Reforma ao processo do Iluminismo à Revolução Industrial, da Revolução Industrial até a ideia de pós-verdade. Depois disso, a gente tem o século XX, a teologia pós-guerra. A gente tem muitos movimentos que datam o cristianismo. Se vocês fossem, por exemplo, acadêmicos de um segmento religioso, né, eu diria para vocês, por exemplo, quando a gente tem o movimento de Santo Agostinho, o movimento do século IV, que vem do maniqueísmo, dessa ideia desse mundo bifásico, né, em que a gente não tem nenhuma expressão de cinza, ou é o preto ou é o branco, ou é o bem ou o mal, né? Então é um movimento de um tempo. Entendam que o cristianismo ele se alastra no mundo, trazendo movimentos temporais. Se hoje a gente fosse falar do cristianismo, para que eu estou falando tudo isso, gente? Espera, porra. Tá com pressa, caraca. Estão querendo que eu... Quer dar meu conteúdo? Pô, eu tô lançando meu conteúdo primeiro. Estou lançando o preâmbulo, né, do processo. Se a gente for falar hoje, a gente falaria, por exemplo, dentro das igrejas cristãs, né, no movimento católico, a gente falaria dos movimentos reformados dentro da Igreja Católica, esses movimentos mais pentecostais, avivados dentro do ambiente da Igreja Católica. Existe esse movimento. A gente falaria, talvez, das comunidades eclesiais de base, que formaram a consciência e o questionamento que o próprio catolicismo faz acerca de si mesmo, com concílios novos, com novos pensamentos. Se eu fosse falar da igreja protestante, da qual eu vim, um reverendo presbiteriano, eu falaria para vocês, hoje em dia, do movimento worship, que é um movimento que cria um movimento de igreja, aquelas igrejas de parede preta, tá entendendo? Então tem um movimento vigente, tem um movimento grande que data as coisas, que determina
as coisas. Assim como eu disse da música da telecena, você lembra de uma data da tua vida, né? Se eu falar do programa Topa Tudo por Dinheiro, você vai lembrar de um momento da sua vida. Então, existem marcos que traçam um momento da nossa vida, não é verdade? Quando você ouvia já é Natal na Líder, mas já dava aquela coisa no coração, não é verdade? Quem é aqui do Sudeste, você tem um marco existencial. Músicas que marcam um período da sua vida, não existe isso. Se a gente for falar de Legião Urbana, de Capital Inicial, de Engenheiros do Havaí, a gente vai estar falando de um rasgo da música, da MPB, que datam, de alguma forma, um período da música. Ah, naquela época que a música era boa. Não tem isso? Ah, naquela época a música era legal. Ah, já foi época de ter boas novelas. Então, existem marcos que a gente faz da nossa existência, na nossa vida, para a nossa vida, para termos cuidados com as nossas existências e para que a gente possa determinar processos históricos. Então, quando eu falo de uma música, você pode lembrar de um relacionamento, verdade ou não é? Não é verdade? Falei uma música, aí você vai lembrar daquela pessoa. Acontece, não acontece? Principalmente quando você é adolescente, mais jovem, sempre tem que Sim. olhar 43, quem não tem aquelas músicas do Paulo Ricardo e outros tantos, sempre vai Então, ser linkado. Sempre. nós usamos de processos, coisas, para poder marcar tempos. A religião, ela tem um sentido mágico de resolução de processos, mas ela não é um processo mágico que permanece. Em uma hora a gente abre os olhos para algumas outras coisas, não é verdade? Em dado momento, você foi lá na frente para receber uma oração sobre a sua dor de cabeça. Em dado momento, talvez você possa pensar que você possa orar pela sua dor de cabeça, ou não. Ou vai ter que ter sempre um sacerdote mediador desse processo. Uma hora você pode pensar, pô, eu mesmo posso orar, e pode ser que minha dor de cabeça melhore, não é verdade? Uma hora você desperta para algo que te coloca e te atravessa no sentido mágico das coisas, não é? Tinha época que talvez vocês acreditassem que uma oração pudesse mudar o sentido e a rota da vida de vocês. Em dado momento vocês vão pensar, não, acho que precisa de um pouco mais, não é verdade? A gente atravessa o mágico. O tempo todo a gente sai da realidade, entra no mágico, atravessa no mágico, sai da realidade, entra nesse. A gente vai entrando e saindo e a gente nunca entra como a mesma pessoa e a gente nunca sai como a mesma pessoa. Vocês que vieram de um período pós-denominacional atravessaram o sentido mágico da religião dentro de vocês e saíram uma outra pessoa diferente, não é verdade? E acredito que estando comigo, vamos fazer 2 anos em breve juntos, vocês também atravessaram processos na vida de vocês, não é verdade? Saíram de bolhas, saíram de consciências, saíram de pensamentos e atravessaram uma realidade. Verdade ou não é? Acontece ou não acontece? Então, a gente usa a religião, a gente usa o mágico, a gente atravessa ele e volta para a realidade, atravessa ele como um outro ser e volta para a realidade. Toda vez que nós o atravessamos, a gente vai e muda e se torna um indivíduo completamente diferente. Ou seja, né, é aquela história do rio, né? Não é o mesmo rio e não é o mesmo eu. Quando eu entro no rio e saio, entro novamente, não é o mesmo rio, não é o mesmo eu, mesmo que esse espaço seja muito pequeno. E a religião tem esse poder de também ela alterar, mudar, transformar o seu próprio jeito de ser com o passar do tempo. A gente teve período de Inquisição, né? Hoje a nossa igreja só é racista, misógina, machista, mas a gente não está matando ninguém na fogueira. Tá mais tranquilo, né? Tecnicamente, só tem racismo, só tem machismo, misoginia, né? O criarcado está implantado, mas a gente ainda não está queimando ninguém. É uma boa, né? É uma boa percepção desse novo, né? Assim, quando a gente pensa, né, e olha para o nosso cancioneiro, né, a gente pode dizer que a música está melhor ou pior, que a vida está melhor ou pior, que a economia está melhor ou pior, mas tudo isso comparado com um estado anterior. Então, tem um estado anterior do meu eu, que atravessou um período mágico da minha compreensão de vida e que, de alguma forma, mudou. Então, é impossível dizer, minimamente, que a religião, que o religare, que o pensamento religioso, que o pensamento mágico não altere nada em mim. Ele altera. E aí alguém está pensando aí, para algumas pessoas, para pior. Sim. Vocês conhecem gente que piorou quando virou religioso?
Gente que você fala, cara, fulano era muito legal, mas depois que virou crente, ou depois que... Não tem isso. Tem gente que avança para pior. Normal, não é? Teve gente que fala, cara, fulano era tão maneiro até virar crente. Não acontece isso? Tá, mas isso é algo que também é possível de acontecer. As mudanças que o mágico provoca na gente. Eu tenho um amigo que, tipo, saiu de um bom cristão, aí começou. O racha na vida dele foi que ele começou a ler Schopenhauer. Eu falei, cara, pô, começou a ler o Schopenhauer, aí virou um católico, apostólico romano, olavista e bolsonarista. Eu falei, gente, mas como que ele saiu disso? Como é que essa substância, né, se transformou nisso? Mas é o poder que o mágico tem. É o poder que essa transcendência tem. E se a nossa inteligência não estiver humilhada para compreender os sentidos das coisas, a gente começa a ficar com raiva dessas pessoas. A gente fica com raiva. A gente ficou com raiva de brasileiros e brasileiras no período eleitoral, em que, através do discurso de Deus, Pátria e Família, a gente elegeu alguém com um discurso de ódio mais parecido com o diabo. Não é verdade? Não teve isso? E aí a gente brigou com familiares, a gente que era nossa amiga, gente que foi parceiro, companheiro, gente que nos acompanhou a vida inteira, primo, tio, amigo, que sempre foi amigo e, de repente, teve um racha. Teve um evento, teve um tótem que se instaurou entre eu e o indivíduo, a saber, uma nova compreensão que eu tenho do indivíduo e uma nova compreensão que o indivíduo tem de mim, a partir desse atravessamento da mágica que, de alguma forma, a compreensão da religião traz. Então, a gente tem isso. Eu estou falando algo que é muito fora da... Quem já viveu algo parecido? Viveram, né? Acontece o que eu estou dizendo. Acontece, né? Então, eu tenho uma nova compreensão de como que eu nunca vi esse indivíduo do jeito que ele é, de fato. Tem essa percepção. Como que eu não percebi isso em fulano? E a mesma coisa é algo que o fulano pode estar dizendo sobre a gente. Porque, para a gente, o fulano é uma novidade a partir dessa nossa nova compreensão. E para o fulano, nós somos uma novidade a partir desse novo olhar que ele projetou sobre a gente. Então, o apóstolo Paulo está vivendo essa dinâmica no segundo livro de Paulo aos Coríntios. Ele está vivendo exatamente essa construção, sabe? Ele está vivendo essa ideia. Ele está vivendo essa nova dinâmica que o aproxima de um segmento e, naturalmente, o afasta de outro. Que o coloca disponível como ideia de apóstolo, de enviado, porque imagina que apóstolo é cargo, né, de igreja. Né? Apóstolo é só um indivíduo que foi enviado para algum lugar. É isso. Não tem outro sentido. Quem é o apóstolo? Alguém que eu mandei ir. Sabe, lembra quando Jesus fala aí? Já vai? Eu gosto quando traduz assim, vai, irmão, vai indo. Mas Jesus, não, só vai andando. Sabe? Mas não vai, tu não está indo direito. Quando você envia alguém para algum lugar, esse indivíduo é um apóstolo, é um mensageiro que traz consigo o sentido de uma mensagem. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, sobre isso. Ele vai dizer, gente, a gente está começando a um se gabar, a um ficar babando o ovo do outro, ou a gente precisa, né, de alguma recomendação, ou eu preciso que vocês me recomendem alguma coisa. Vocês são a nossa carta. Vocês são algo que foi escrito, né, a partir dos nossos corações. E vocês são lidos por homens. Olha só que loucura. Vocês são lidos por homens. O que eu estou dizendo exatamente para vocês? O que eu estou dizendo é exatamente sobre essa leitura que fazem a partir de um tempo sobre nós. Porque já é dito para vocês que vocês são uma carta de Cristo. Vocês são uma carta que foi ministrada por nós, vocês são nossos discípulos. E ele começa com isso. E é por Cristo que a gente tem essa confiança, que vocês sejam capazes de pensar alguma coisa só de bobeirinha, como alguém que pensa muito sobre si mesmo. Né? A gente tem uma capacidade muito grande em Deus. Ele começa tão subjetivo, de uma forma que você vai lendo isso, você não entende merda nenhuma, cara. Você não entende nada. Porque você foi atravessado por um cristianismo no seu tempo, na sua forma de ver, na contemporaneidade da tua existência, em que tudo isso
não faz sentido nenhum. Não tem compreensão. O cristianismo que chegou através de você já chegou através da Bíblia. Paulo não teve Bíblia. Estão entendendo? Você esteve pastor pregando todo domingo de uma igreja. Paulo ia numa sinagoga, que é um lugar de judeu. Paulo não frequentou escolinha dominical, gente. O que vocês têm é um fenômeno próprio. O que vocês têm é um proto-cristianismo adulterado por tudo aquilo que a razão, já vindo lá do período do iluminismo, por tudo aquilo que a contemporaneidade vende como modernidade. Vocês têm um projeto de alguma coisa. Sabe que é tipo pão, que dá para fazer torrada, que dá para fazer pudim de pão, que dá para comer. Eu comprei um pãozinho, agora joguei um queijo, um presunto por cima, botei na airfryer e ficou maravilhoso. Mas o queijo e o presunto foi pro lado de dentro. O pão é meu, pô. Eu faço o que eu quiser. E é exatamente isso que fizeram com o cristianismo. Pegaram o cristianismo, essa substância produto do quarto século, transformaram ele em alguma coisa, transformaram ele em algo, em um mop que a gente pudesse utilizar como sentido de vida. A gente abraçou o cristianismo como sentido da nossa vida e a gente esqueceu das relações humanas que dão sentido às coisas de fato. A gente perdeu as pessoas de vista. A gente perdeu os olhares. A gente perdeu a manufatura de uma amizade. A gente rompeu com familiares num projeto político que foi colocado diante da gente. A gente quebrou coisas que são importantes em nome de uma doutrina. De um lado, que acredita que Jesus é um ser humano hipster, que está na Praça São Salvador fumando maconha e ouvindo samba, né? E de um outro lado, acho que Jesus é uma espécie de exterminador do futuro, um Darth Vader, que veio com a sua pistola mágica, que são feitas arminhas nos púlpitos, render o indivíduo à sua própria guerra particular, ideológica, cristianizada e abobada. A gente está fazendo merda, cara. Não é nenhum nem outro. A gente precisa analisar o fenômeno. A gente precisa analisar como que isso tem se apresentado para a gente e chegado, em primeiro lugar, na negação disso como discurso de intelectualidade, porque eu tenho visto um monte. Aí você vai ouvir lá, não sei o que lá, o pastor Sabino ou o professor Sabino, porque tem dois períodos dele. Tem um período na década de 90 que está com um ternozinho, depois tem um período que ele está tomando cachaça e falando teologia. Aí vai ouvir um outro. A gente está ouvindo um monte de gente e a gente não consegue compreender que esse fenômeno que bateu no nosso peito, que nos atravessou, que a gente atravessa de vez em quando e vai perdendo alguma coisa em algum sentido, e de vez em quando nos atravessa nos nossos momentos de maior dor e traz e emprega algum sentido para a nossa existência. Isso é um fenômeno, é um commodity. Cristianismo é um commodity. Se você não tiver uma experiência de dúvida ou fé, e ainda hoje eu falava um pouco sobre isso, porque preparava esse texto, essa aula para vocês, se nós não tivermos uma experiência de dúvida e de dúvida porque a gente está tratando um caractere completamente alheio a gente, de outra substância, de outra dimensão, que não se comunica claramente com a gente. E não vem dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, que aí a gente morre aqui. Né? A gente não continua. A Bíblia é uma forma de expressão de um povo, dentro do seu tempo, que carrega consigo um sentido de fato de fé para aquele povo, mas que nos sinaliza uma relação de alguém. E a nossa própria relação, aquilo que nós atravessamos na nossa própria relação, precisa ser baseado na dúvida. Porque se eu tiver certeza de alguma coisa, eu sei quem é esse ente. E se esse ente pode ser conhecido, ele não é Deus. Porque ele tem que ser muito alheio a mim. Ele tem que estar numa outra dimensão, ele tem que estar numa outra condição de tempo. Então eu preciso cair na realidade de que a dúvida me é muito mais importante do que as certezas que eu carrego. Quem duvida já crê. E eu ainda falava hoje que crê, né, de forma mais otimista ou pessimista. Que nós temos o que crê de forma otimista
porque tem uma outra realidade e que existe uma transcendência e que a gente não vive apenas para a materialidade das coisas, porque nós experimentamos e vemos uma possibilidade de criar um mundo real onde as pessoas, de fato, possam ter a sua identidade redimida pela possibilidade de justiça, que é o que a gente carrega, e não é justiça divina, é justiça social, é justiça de cuidado, é manifestação do amor e do cuidado a uma população fragilizada, socialmente abatida, cansada. Ou a gente acha que, pô, essa porra tem toda que se explodir pra lá. E se você não pensa pelo menos essas duas coisas, às vezes em duas etapas diferentes do dia, não dá pra gente, a gente não vai ser mais amigo. Porque tem dia que a gente quer que essa porra exploda toda pra lá, e tem dia que a gente tá querendo que a justiça de Deus aconteça. Se você não pensa assim, gente... Mas o que eu quero trazer pra vocês é que isso é a mesma face de uma única realidade, em que a gente está duvidando no coração. E que essa dúvida é o ponto crucial para a gente poder se encontrar com a nossa real fé. Porque a fé, sem dúvida, ela é só fideísmo, ela é loucura. Porque quem crê também precisa duvidar. Então, se no teu coração hoje você está assim, caraca, duvido muito. Cara, isso é muita loucura que o John está falando. É ao mesmo tempo que você pensa aí, você fala, porra, isso tudo tem muito sentido. É esse o caminho que eu quero. É essa consciência que eu quero que você gere. É essa dúvida que faz bem para o corpo, para a alma e para a nossa autenticidade. É necessário a gente entender que a nossa autenticidade está em jogo. Ou a gente é ser real, que dói, que chora, que sofre, que goza, ou a gente vai viver uma vida falsificada, com todos os atravessamentos que essa mágica nos causa, porque ela nos causa. Nós estamos no mundo, a gente pode pegar um indivíduo ateu, que ele em algum momento foi atravessado por alguma crença, mesmo que ele não queira. Porque isso é um bombardeio que não vem apenas de maneira interna, com as cobranças que a mentalidade do cristianismo forjou na cobrança moral do indivíduo no planeta Terra, mas é algo que vem completamente externo e alheio a ele. Não está necessariamente ligado à fé que ele professa. Então eu preciso que vocês compreendam que o apóstolo Paulo estava falando um monte de coisa acerca de como que essa transição do judaísmo do primeiro século se tornou uma ideia de cristianismo e como que esse proto-cristianismo avançava em direção às comunidades que haviam ali. Mas o que nós temos hoje é algo completamente diferente, que não conversa mais com esses textos, que não dialoga mais com esses textos. A gente lê esses textos e a gente entende historicamente uma comunidade de fé, mas a gente lê esses textos e a gente fala, cara, está muito distante de mim isso. Eu não tenho essa fé toda, eu não consigo me comportar desse jeito, eu não vou conseguir dar a outra face da cara, o cara vai me bater, eu vou bater nele de volta. Eu estou dizendo para vocês que isso é uma consciência, que se você não despertar nas suas limitações, que é o que você vai começar a usar um projeto de falsificação do teu ser para caber dentro de uma identidade religiosa. Então é melhor se libertar disso agora. É melhor acabar com essa mentalidade agora, porque ela é fruto de um tempo. Ela não é fruto da fé, de uma experiência com o sagrado, de uma experiência com o bem, de uma experiência com o amor. Ela é simplesmente uma falsificação para que você possa caber dentro de uma identidade religiosa. Não te ajudam em nada. E quanto mais cedo você matar isso dentro de você, mais cedo você pode se apresentar como alguém de autêntica dúvida e não de autêntica fé. Eu duvido, por isso eu creio. Eu tenho minhas dúvidas. A fé não é esse objeto inabalável. Não existe fé inabalável. Não existe homem ou mulher sem dor, sem fragilidades, sem pecados, sem necessidade de redenção, até mesmo uma redenção que não é epistêmica, que não é transcendente, mas uma redenção do teu próprio ser, com a moral vigente. Eu sou um imoral, né? A poder assumir isso é algo incrível. Minha mente ri quando um velho tropeça na rua. Eu queria fazer isso? Não. Não. Eu acho graça do que não pode. Eu acho maneiro coisas que não são legais e que a maior parte das pessoas não consegue. É isso.
Eu sinto vontade de esganar alguém talvez 2 ou 3 vezes ao dia, e eu me humanizo nisso. Não me conformo com essa natureza, a ponto de que eu acredito que não é a melhor forma de resolver as coisas. Ponto. Parágrafo. Me reconheço como humano, como sem caráter, como imoral, como alguém que depende, de alguma forma, de alguma redenção, mesmo que não transcendente. Porque tem muita gente que não tem religião nenhuma e que tem, obviamente, uma qualificação moral muito melhor que a minha. E eu entender isso, para mim, é incrível. O que a gente não pode é falsificar uma espiritualidade para caber. E aí Paulo vai dizer que ele tem esse tesouro, sabe? Ele tem aquilo que ele tem de maior importância num vaso de barro, que é o texto que a gente está vendo aqui, em que eu não estou lendo ele, mas eu estou dizendo sobre ele. Ele está dizendo que o tesouro dele está em vaso de barro. O vaso de barro, obviamente, era o vaso que você guardava as coisas mais simples. Era o vaso de barro. Nos vasos de Carrara, nos vasos de mármore, nos vasos de cerâmica com aplicações em ouro, isso você vai achar ainda em alguns museus do período, você gravava e você colocava ali os pergaminhos, você colocava ali coisas que você queria fazer manutenção para a eternidade, com a concepção de eternidade que aquele tempo tinha. Mas o vaso de barro é para botar comida, para botar um pedaço de mel, uma cerveja. Aquilo que ia perecer, né? O barro mantinha geladinho, bonitinho. A gente não tem filtro de barro até hoje, né? O potencial que aquilo tem, que aquela mecânica, aquela estrutura tem, para manter as coisas mais simples. Então, Paulo diz que o tesouro, que aquilo que ele tinha de mais importante, estava guardado em vaso de barro. Essa é a simplicidade que cabe no ser humano mais espiritual. É não ter por usurpação que a sua espiritualidade lhe traga alguma prerrogativa de ser melhor no mundo, mas a prerrogativa de servir melhor as pessoas. Olha que maneiro. Estou quase fazendo uma pregação presbiteriana aqui. Mas é uma realidade. É algo que a gente precisa observar. O quanto que em nós esses tesouros, essas coisas mais importantes, esses nossos predicados, de alguma forma estão guardados naquilo que é mais simples. Sabe? E Paulo diz que está trazendo sempre por toda parte a mortificação, a morte de Jesus. Ele não está falando da vida, de como que ele atravessou o mar, andando, fazendo um moonwalk do Michael Jackson, atravessando o mar, subindo. Ele não está falando como que ele abriu uma panificadora no deserto para poder distribuir pão para caraca, botar pão na boca de criança, arrebenta tudo. Ele não está ali para poder falar como que ele dividiu peixe, abriu uma peixaria no deserto, deu peixe para todo mundo, partiu o peixe, toma para você. Eu não gosto da barbatana, não, então toma a cabeça. Não, cara. Ele está dizendo que o que ele traz de Jesus é a mortificação, é a morte, é a dor. O que ele carrega em si, de Jesus, é a dor. Ele carrega isso no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. Então ele traz a simplicidade de Cristo, que é o objeto a ser analisado agora como objeto humano, Cristo humano. Então ele traz uma morte. Ele poderia ter falado dos milagres, ele poderia ter falado de tudo aquilo que a religião já fomentava naquele tempo, mas ele está falando, eu trago é a morte. O que eu carrego de Cristo é a simplicidade, que é o destino de todo homem. E ele diz que assim a gente vive sempre entregue à morte. E a gente vive entregue à morte por Jesus. E quando a gente está falando de morte, a gente está falando em todos os campos, dentro da objetividade e dentro da subjetividade. Você acha que uma mulher, hoje, por conta do aumento do nível de feminicídio, não é alguém mais entregue à morte do que a figura de um homem? Ou que uma travesti, assim possa ser, ou que uma pessoa LGBTQIAP+, são pessoas entregues à morte o tempo todo. O tempo todo, essa simplicidade que a gente tem que fazer força para poder carregar, nós, os privilegiados, essas pessoas já carregam como essência de vida, porque todos os dias são entregues à morte. Todos os dias estão com um alvo no peito. Todos os dias carregam consigo todos essas virtudes que os colocam à disposição da morte o tempo todo. E aí Paulo vai terminar dizendo que essa tribulação que a gente vive, essa espica que a gente descasca, sabe? Ela vai produzir em nós um peso eterno de glória. Porque quando a gente vai ficando cada vez mais
sofrido, quanto mais dor a gente sente, quanto mais acachapado a gente quanto mais esculachado a gente vive, quanto mais temor a gente tem, quanto mais medo de todas as coisas nos habitam, a gente vai criando uma casca, a gente vai criando uma força, a gente vai criando uma armadura. Mas John, às vezes a gente vai ficar completamente insensível a algumas coisas. A gente tem que viver como que atribui a Che Guevara, endurecer sem perder a ternura. Mas quanto mais a gente endurece, quanto mais a nossa casca engrossa, quanto mais sofrimento nos habita, se a gente tiver resiliência, amor e bondade, a gente se torna completamente imbatível no mundo, porque a gente superou as dores que afetam os homens, a gente superou os vícios que acometem a humanidade e a gente ainda está aqui. A gente ainda está aqui. A gente ainda ficou mais um pouquinho. A gente ainda permaneceu. Criamos uma casca grossa. Casca grossa, cara. Mas a gente ainda é alguém em que a dor, o medo e todas as preocupações não fizeram uma vítima, mas nos tornaram pessoas melhores para a vida. Hoje a gente consegue olhar com mais dignidade para as dores das pessoas, a gente consegue olhar com mais resiliência para as incapacidades, a gente consegue olhar para os indivíduos e enxergar bondade até naquilo que a gente acha, cara, naturalmente eu não pensaria assim, mas porque eu vivi dores parecidas, hoje eu me compadeço dele. Hoje eu me compadeço dela. Essas dores que não nos matam e não simplesmente como um coach diz que vai lá, queridão, vai dar certo, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado. Isso é coisa de maluco, tá? Eu quero que vocês entendam que essas dores a gente não vive como quem gosta, como quem goza. A gente vive como alguém que precisa ficar vivo mais um tempo. A gente resiste como alguém que precisa resistir mais um tempo. A gente vive porque a gente precisa. A gente vive porque vê um filho, uma filha. A gente vive e permanece vivo por conta disso. A gente tem um sentido maior. E eu não estou nem trazendo a transcendência para o campo. Eu estou trazendo gente, pessoinhas, que a gente olha e fala, eu ainda estou aqui por conta disso. E essa casca grossa que a gente vai criando traz para a gente um peso de glória. Não para que a gente se sinta alguma coisa, porque a gente está falando de fragilidade. A gente está falando do quanto que a gente é açoitado, a gente está falando do quanto que a gente é esculachado, a gente está falando de quantas dores nos atravessam, a gente perde gente, a gente sofre com gente, a gente é traído por gente, a gente é humilhado por atitude, a gente está sendo açoitado o tempo todo, meu irmão. Para tu pensar pela tua vida, cara. Pensa no que tu tá vivendo, irmão. Pensa nas tuas paradas, pensa na tua vida, no seu último ano e meio. Quanto de esculacho, de coisa ruim, de atrocidade, veio tudo bombardeando de uma vez só. E você, cara, quase creu. Porque a gente precisa ficar nesse quase. A gente tem que parar de habitar as certezas. E a gente tem que passar a se habitar. Às vezes a gente nem se habita. A gente sente e logo responde. Fica igual aquele poema, né? De um cara que viu um animal revirando lixo. Tá? E ele pegava tudo apressadamente, e aquilo que ele pegava apressadamente ele já comia, enfiava na boca, e no final ele diz que aquele animal não era um cão, não era um gato, aquele animal era um homem. A gente começa a reagir dessa forma. A gente vira verdadeiros bichos na existência. E a gente precisa de um pouco de calma. É o que o Lenin pede na sua música. E o apóstolo Paulo vem falar sobre isso. E ele termina esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que mesmo que você não goste de Bíblia, hoje você leu a Bíblia comigo. Né? Porque eu estou falando exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, estão no tempo, morrem com o tempo. Isso que eu estou vendo agora passa com o tempo. A minha filha pediu para eu comprar essa escova aqui para ela há algum tempo. Ó. Quando ela é criança, ela tinha uma escovinha pequenininha que vinha com a boneca. Vinha com a boneca, uma escovinha bem pequenininha. Né? Aí agora ela já quer essa aqui. Ó. Sei lá por qual motivo. Né? Muda. Então a gente não está só atentando para as coisas que se veem. Eu vejo minha filha de 11 anos, eu vejo uma criança, um bebê. Eu quero pegá-la no colo.
Esse dia eu fui abraçar ela, ela falou, pai, tá me apertando, tá doendo meu peito. Eu falei, ué, gente. Eu falei, você comprou um peito, filha? Você foi na loja de peitos e adquiriu um peito sem me avisar? Você só tem 11 anos, cara. Onde você comprou esse peito? Ela começou a rir, toda cheia de vergonha. Eu falei, agora o papai tem que tomar cuidado de te abraçar por causa do seu peito. E ela tá crescendo na minha frente, tá entendendo? E eu não vi tudo sobre ela. Eu não vi as coisas que não se veem. E é difícil a gente perceber as coisas que não se veem, sabe? Mas o apóstolo aqui está dizendo que as coisas mais importantes, elas estão invisíveis aos olhos. Mas que a gente tem que atentar para as coisas que não se veem. Porque essas coisas que a gente está vendo, elas passam. A escova aqui, essa daqui, a minha filha usando uma roupinha da Minnie que eu botei para lavar e agora ela está usando um sutiã, um top. Olha que loucura. Eu não estou preparado. E são coisas que eu não vi. E ele está dizendo que as coisas que não se veem são eternas. A gente vive nesse trânsito em que tudo é transitório. Tudo é transitório. Está tudo mudando muito rápido. Muda muito rápido. A gente começa a observar o processo político, a gente vai no eletrocardiograma de ódio, acalma um pouquinho, aí dá um pouco mais de ódio, aí acalma um pouquinho, aí a gente sobe o ódio demais, a gente acalma um pouquinho. Quando a gente olha para a história da igreja, então, muito mais. Mas a gente precisa atentar para essas coisas que estão invisíveis, para as subjetividades, para aquilo que as pessoas não estão dizendo, mas que elas são. E, acima de tudo, a gente precisa trazer as nossas dúvidas e colocá-las no jogo. As dúvidas precisam estar no jogo. As dúvidas são parte da nossa forma de crer. Você aprendeu, e eu vivo dizendo isso, quem leu lá os meus livros lembra que a gente costuma dizer que a fé é como uma bola de demolição. Vai explodindo tudo no caminho. Mas eu costumo dizer que a fé é o escombro, é o que sobra. É quando tudo foi destruído, tudo acabou, sobrou um vergalhão, e eu comentei com vocês da última vez que falei sobre isso, que assistindo na Guerra da Palestina, uma criança e seu pai ajeitando a casa que foi bombardeada, tudo aparente, tudo aparecendo, o sofá no canto, a televisão, assim, um prédio aberto, com tiro, e ele ajeitando o sofá, ajeitando a sala, sabe? No meio do escombro. No meio do escombro, aquele lugar é inabitável para qualquer outro ser humano, novamente. Mas afeta naquele escombro. O cara pegou algo completamente destruído e começou a vislumbrar a construção do seu lar. Eu nem sei se esse pai e esse filho estão vivos agora, porque a gente teve uma escalada de guerra em que hoje se fala muito pouco sobre isso. Saiu da moda falar sobre isso, né? E é muito triste, mas eu nem sei. Mas ali havia para mim um exemplo daquilo que eu creio que é a fé, que não tem nada a ver com a ausência de dúvidas e todas as respostas nas mãos, mas tem a ver com começar a reparar os próprios escombros. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo possuem os seus próprios escombros, possuem suas áreas de devastação, possuem seus lugares de desmatamento, sem quase nenhuma respirabilidade. Lugar que, se alguém for, não vai conseguir respirar por muito tempo, porque o bioma ficou tóxico, ficou ácido. Existem essas áreas em todos vocês. Existe em mim, existe em todos vocês. Isso é natural do humano. E não é a religião que traz uma resposta para isso. Eu não vou dizer no final da nossa conversa que a resposta para isso é Jesus, porque eu estaria fazendo manutenção daquele processo que eu critiquei no início da nossa aula, que é fazer a replicação do que o cristianismo tem como manutenção do ser e do existir no tempo em que ele está inserido. Eu não vou replicar nada disso. O que eu vou dizer para você é o seguinte, é que, primeiro, o mundo em si não depende em nada de vocês. Deus está indiferente, mesmo que não esteja completamente desligado da humanidade, mas ele não está sujeito a nada que você possa produzir para ele. Indiferente não significa que ele não liga, significa que ele não está sujeito a nada.
Tem nada que você possa fazer para aproximar mais a ideia de divindade de você. E nada que você possa fazer para afastar essa divindade de vocês. Ele só está entre nós. Sabe essa ideia de Deus estar entre nós? É basicamente isso. Ele não está sujeito a nada. Então, você pode botar uma cinta-liga agora para seduzir Deus, colocar aquele corpete apertadinho, transparente, com tule, sabe? Aparecendo o peitinho, que Deus não liga. Eu quero contar isso para vocês. A tua melhor oração, a tua melhor forma de falar, o teu jeitinho de se expressar não comove Deus em nada. Ponto. Uma vez que você sabe que você está lidando com alguma coisa que você não pode seduzir, eu acho que a forma que você pode falar é a mais honesta possível. Inclusive quando você diz, não consigo conceber, não consigo crer, não consigo chegar lá. É essa honestidade que começa o assunto. E que não necessariamente termina. Porque esse assunto não termina. Isso é algo que você precisa resolver no seu coraçãozinho. Não tem uma resposta pronta, nem todas as respostas estão em Deus, porque tem aquilo ali. Existe um vazio na humanidade, um buraco que se pode só preenchido com Deus. Não, mentira, tá? Você pode botar um monte de coisa, pode botar religião, você pode botar homem, mulher, dinheiro, pornografia, qualquer coisa que você quiser enfiar naquilo lá, você pode enfiar. Que os vazios existenciais humanos cabem em qualquer coisa. Cabem em qualquer coisa. E, na verdade, o vazio pode só ficar vazio mesmo. Não há uma necessidade de colocar nenhuma coisa no lugar. Colocar coisas no lugar para que você simplesmente ocupe a tua vida vai fazer você se ocupar com muita relação merda, hein? Tu vai casar mal, tu vai namorar mal, tu vai ter problema. Eu vou botar isso aqui só no lugar para não ficar vazio. Eu acho que não é muito aconselhável. Não vai ficar vazio aqui, não. Então, deixa vazio. Os vazios, alguns precisam ser cultivados. Alguns vazios precisam ser feitos a sua manutenção de vazio. A sua estrutura oca. Não tem que ter nada nem ninguém, só para ocupar um espaço. O espaço ele precisa de um sentido. Esses dias eu estava montando quebra-cabeça com a Luísa, né? E o que eu gosto de fazer pelas bordas, né? Então eu vou fazendo as bordinhas, né? Até que eu chego na pecinha do meio. É um toque? Pode ser. Pode ser. Só que a Luísa tem um outro jeito de montar o quebra-cabeça. Ela vai pela memória. Então ela pega a cara do ratinho, aí monta com a orelha do ratinho, aí ela vai montando os pedaços. E eu estava falando, não, filha, isso aqui está errado. Não, filho, isso aqui está errado. E ela fez vários montamentos. Isso aqui está errado. Ela olhou para mim e falou, pai, deixa eu fazer do meu jeitinho. Eu falei, pô, ela tem o jeitinho dela, cara. Eu estou atrapalhando ela fazer do jeitinho dela. E eu quero que vocês entendam isso que eu estou dizendo para vocês. Existe o jeitinho de vocês fazerem manutenção dessa ideia de espiritualidade que vocês têm. E não é com cobrança, não é com peso, não é com estruturas religiosas, não é colocando alguma coisa no lugar daquilo que vocês tiveram ferido no processo religioso que vocês viveram. Não coloque, eu não quero estar nesse lugar de alguém que ocupa o espaço de alguma coisa. Eu estou aqui para ser amigo de vocês. Um professor de alguma coisa e amigo de vocês. O que é mais importante. Dá para a gente conseguir fazer manutenção disso da forma que eu gostaria? Às vezes não. Hoje a minha vida é um inferno, uma ocupação terrível, por coisas que eu escolhi e outras que eu não escolhi também e vou no fluxo. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que o projeto que a gente tem aqui, dessa didática, dessa aula, dessa construção, desse aprendizado, ele excede um pouco esse caractere que a gente tem de tentar domar as pessoas a um jeito certo de se fazer a espiritualidade. Eu não tenho um jeito certo. Não existe um jeito certo, mas existe um jeito que cabe no teu coração. Existe um jeitinho que cabe no coraçãozinho da Rai, que é como ela consegue suportar essa espiritualidade. E o que eu faço com ela? Eu vou abraçar ela. Se eu pudesse, eu dava um abraço apertado nela, porque é o jeitinho que cabe na espiritualidade dela, na forma dela conceber a fé. Existe o jeitinho da Roberta, da Gi, da Débora, do Fábio, do Watson, de todo mundo. Eu quero que vocês só sejam honestos com o jeitinho de vocês. Que vocês não sejam alguém que tente se moldar a qualquer coisa, mas que vocês apresentem a honestidade de vocês para a espiritualidade que vocês seguem, para que vocês realmente acham e consigam encontrar essa coerência. Porque uma coisa que eu tentei manter no meu coração
em todos os processos em que eu vivi, de reverendo presbiteriano a herege, do óbvio, né? Em todo esse processo, é tentar manter o mínimo de coerência com as coisas que eu acredito. Então, se eu acredito, eu caminho nessa direção. Posso ter mudado em algumas coisas nesse processo, porque é inevitável. Como eu disse para vocês, a gente não está estático, a gente está num universo borbulhando o tempo todo. Mas eu tentei manter a coerência para que essa espiritualidade vire de fato algo real. Fugindo desses estereótipos aí de que, é o Jesus histórico. Não, eu sou um cara que crê, eu não tenho vergonha de dizer isso não, tá bom? Vocês estão lidando com alguém que crê, de fato. Que tem fé, de fato. Mas que duvida. É isso. Eu tenho muita fé, mas eu também tenho muita fé na minha dúvida. E é isso. Eu preciso que vocês me entendam nisso. Eu preciso que vocês compreendam essa ambiguidade. Porque é essa ambiguidade que faz com que eu consiga ser honesto com aquilo que eu creio. E eu não quero que ninguém seja parecido comigo. Eu quero que vocês encontrem o caminho de vocês dentro da espiritualidade, dentro do conhecimento, e o que o conhecimento pode produzir para vocês. Agora, não fique com esse conhecimento idiota. Qual é o sexo do anjo, se de cabeça para baixo, no CD da Xuxa, se eu boto ele invertido, toca uma música da Melody, ou toca, sei lá, Ana Castela. Eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para nenhuma polêmica que o evangelho pode criar. Porque ele pode criar muito, porque na história do evangelho ele criou um monte. Eu não estou nem aí para nenhuma polêmica que a religião pode criar, porque isso nunca conseguiu impedir que ninguém pulasse de um prédio em algum momento de angústia. Eu só me preocupo com aquilo que é humano, com aquilo que gera dor, com aquilo que gera ferida, com aquilo que de alguma forma possa afetar a forma desse indivíduo ser humano na vida. Mais nada. Eu não estou nem aí. Mas eu gosto de Maria, de Exu e de Buda. Que bom, meu amigo. Vamos nos abraçar e tomar uma cerveja. Eu quero que você me explique como é que isso cabe dentro da tua mentalidade. Quero saber o sentido que isso tem para você. Uma cerveja ou duas, tá? Mas eu gosto disso. Eu gosto de rezar, de orar. Eu gosto de cantar as músicas da igreja. Tá tudo bem, meu amigo. Eu detesto igreja, não tenho fé em nada. Eu sou ateu. Seja bem-vindo no nosso meio. Porque pensar a espiritualidade está para além daquilo que você nega. Tem a ver com aquilo que te afeta vindo de fora. Então, nem um ateu tem paz mais para poder viver no meio de crente, gente. Então, tem coisas vindo de fora que impedem esse cara de viver a plenitude da vida dele, as cobranças que ele vai seguir, as cobranças que vão ter para ele. Então, cara, eu quero que as pessoas estejam aqui muito à vontade. A gente está quase 2 anos nessa caminhada, mas que vocês estejam à vontade para seguir o que eu estou lendo aqui, um texto bíblico, né? Mas que vocês estejam também à vontade, como eu sempre disse para vocês, para ter dúvida. Porque a dúvida faz parte desse nosso caminho. A gente não vive sem dúvida. Ok, meu povo? Lemos um texto bíblico sem lermos um texto bíblico. Ok? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Tá? Eu vou abrir espaço para que vocês tirem dúvidas, caso vocês a tenham. Logo depois nós vamos orar ao Eterno e vocês vão embora dormir, porque já é segunda-feira, quase 10 horas, né? É hora de gente crente estar dormindo, né? Em orgia na internet, não. Ok? Vamos lá, gente. Alguma dúvida sobre o que nós falamos? Alguma coisa a falar sobre o assunto? É assim que eu gosto. Todo mundo em silêncio. Eu vou ter muita coisa para pensar antes de perguntar alguma coisa. Mas o importante é que o Palmeiras ganhou o Corinthians ontem. Não, vamos conversar outra coisa. Peraí, deixa Não, acho graça a Eu Deus. vi. Mudando de assunto, já Uma fiquei roupa de mal. especial para Roberta hoje. Roberta saiu do grupo. Ô, Fábio, fica quietinho para mim gostar de você um pouquinho mais, tá? Ixi, Ele não vai se dormir com posiciona, essa. cara. Eu sou Ele não o herói tem e o bandido, posicionamento né? de diácono que ele é. Eu já ungi ele como diácono, eu já amaldiçoei ele e ungi como diácono, quase no mesmo tempo. Gente, o pior de tudo. Ué, abençoa Minha filha ela, número leva ela no 5, estádio, a minha compra filha número 5 camisa. que chegou aqui o mês passado é palmeirense, cara. O que eu faço? Ó, o Francisco... Pô, cara, abraça ela. Ora por ela, Roberto. Roberto, o Eu tô Francisco mora aí orando, em São mas Paulo, isso assim ele é uma pode coisa que tá apadrinhar ela, levar ela no difícil. A gravação estádio, comprar terminou, um gente? uniforme É o desafio da sua completo. vida. É o Entendeu? desafio, meu Aproveita a povo. chance. O Francisco é aluno. O
O Francisco, pessoalmente aqui, ele é aluno fantasma, ele nunca aparece, nunca fala. Vai lá no grupo ficar rindo e fazendo bravata. Ele é tímido, pessoalmente ele é tímido. Ele é tímido. Mas eu sou uma... Então, já que a gente tem que assumir a nossa espiritualidade, eu posso dizer aqui diante de vocês, do pastor John, que eu nunca deixei de ser autêntica no grupo, sempre foi polêmica, às vezes me excedi. Sempre falei, eu sou intensa nas coisas que eu acredito. Claro que a gente evolui, como o John falou, a gente vai aprendendo, a gente vai modificando, a gente vai se acalmando em algumas coisas, em outras a gente continua fervendo, né, por dentro em algumas questões. E é muito importante, tira a gente do óbvio. Você pode ter fé, mas você precisa, muitas vezes, existem momentos devastadores, como ele falou. Aliás, dão parabéns pela fala de hoje. E eu sei por quê. Você tem que fazer mais reuniões e entrar mais atrasado, porque hoje você... Eu tava junto. Desgraça com a 6h55. Conta. Agora eu quero saber. Eu tô aprendendo a ser tá empresário. Comigo, pô. Ele tava os dois tratantes, e a gente esperando aqui os dois. Eu? Eu tô esperando o Fábio, cara. Pra quê? Pra que ele ganhe mais, pra que ele traga o dízimo pra mim, entendeu? Ó o coach. Tá vendo? Mas a vida é isso, é um grande interesse. Você tem, nem que seja um bom interesse, mas todo mundo tem interesse em alguma coisa. Cara, o Fábio tá trazendo pra mim, que eu vou ensinar a minha profissão pra ele poder dar dízimo pra mim. Olha só, Fábio, você tinha que escolher outro dia. Você atrasou a nossa reunião. Agora ele tem que ir embora mais cedo. A gente tem que ir embora mais cedo só porque você alugou antes. Não vai. Não tem jeito. Né? Mas hoje foi tenso, gente. De 6h55 da manhã até agora, foi direto. Parei 1h30, que eu comprei uma mini pizza na padaria, comi com mate que eu comprei há 5 dias atrás, está no fundo da minha geladeira. Então, a gente precisa... Deve estar pelo menos geladinho, né? Tava geladinho. Tava geladinho já. Uma maravilha. Mas eu preciso, graças a Deus, também desse encontro com vocês, porque na outra semana a gente ficou meio agarrado por uma série de chuva, de uma cacetada inteira. Mas a gente está junto, tá? Vai ter segunda de carnaval, John? Tomara que não, né, gente? Porque segunda de carnaval eu quero viver, né? Quero pro carnaval, quero usar os tóxicos. Vai beber tudo. Vou beber. Vocês sabem que eu só gosto de bebida duvidosa, né? Vocês sabem que eu só gosto de bebida duvidosa, né? Então vou beber umas bebidas duvidosas, aquelas do ETzinho que eu já mostrei para vocês, de 99. É aquilo que eu gosto. Aquilo ali é meu caminho, né? Mas é basicamente isso, gente. Alguma dúvida, meu povo? Não, eu só queria falar uma coisa. Olha. Né? Você falou no início daquela época, né, de dente de ouro e tal. João, vou te falar uma coisa. Não sei o que rolou, mas a minha mãe, né, frequentava lá a igreja de Botafogo. E, peraí. E aí, você sabe que o dente dela ficou dourado? Mas virou de ouro? Não sei, ela nunca foi testar, mas era uma amálgama. Ficou dourado, me explica isso. Eu não, eu tô fora da explicação. Eu evito explicações de questões de fé, gente. Não, foi um fato. A mamãe tinha um dente de amálgama e o dente ficou naquela onda de avivamento, né, que tinha. Ela ficou com o dente dourado. Agora, se é ouro, a gente nunca também... Se for ouro, vamos vender, Gê. Não, vou arrancar. Já falei para ela, mãe, desculpa, mas você deixa... Mas esse dente é meu. Tira foto para baixo. Continua dourado? Continua dourado. Continua. Então, vamos vender. Não deu para arrancar, né? Não dava para arrancar para levar para a caixa para poder. Mas você fala, mãe, vamos lá para ele pelo menos fazer aí o teste do dente. Olha, eu apresentei isso, eu vi isso aqui em algumas casas aqui. Primeiro foi a tal da unção do ouro na mão. Gente, como que a gente era besta, gente? As Bíblias tinham aquele negócio dourado. Aí quando a pessoa esfolheava a Bíblia, tinha aquele dourado saía na mão. Ele é. Aí falava que era a unção de ouro derramado do céu. Eu gosto que o Dinho, ele é tipo um Padre Quevedo, agora ele trouxe toda a resolução do problema. Não, na época a gente acreditava. Ô, Fábio,
para de gravar isso aí. Mas era, a gente acreditava nisso. Aí, porque Deus derramou, e a pessoa começava a chorar, e todo aquele histerismo todo, Deus derramou ouro no culto, não sei o quê. Acho que com o tempo depois eu mesmo percebi, foi assim, engraçado, não tô nesse histerismo todo. Aí um dia eu cheguei aqui em casa e falei assim, olha gente, não é que o ouro veio na minha mão, depois eu acordei, a minha Bíblia era dourada na capa. Então só tava na mão, gente. Isso, gente. Entendeu? Eu gosto muito de imaginando Jesus com aquelas placas que tu compra o ouro, né? Para poder distribuir depois. Não é. Gente, não, mas eu tô até hoje, eu duvido. Claro que para mim não é, mas ninguém explica. Não, teve a explicação Eu vi. científica para o tal da amálgama, assim. Tem até uma Ah, é? reportagem antiga, tem, de 1992, 91. Tem uma reportagem, não lembro não, que o cara falou muito cientificamente de uma substância que tem lá, para desinfetar o dente lá e o trem grudava lá. Não é... não. Bom, não sei. Muito bem. Eu não me proponho a explicar essas coisas, tá, gente? Mas Não. que quem tenha esse dom, que explique, né? Eu não tenho muito essa capacidade, eu não tenho o dom de explicar coisas que eu não conheço. Mas Né? assim, vamos lá, gente. Deus derrama ouro, dá amálgama de ouro, mas o pobre continua passando fome debaixo da ponte. Exato. Gente, tem muitas. Eu só falei, aconteceu Tem muitas e foi coisas que a uma gente coisa não consegue muito explicar nesse interessante, mundo. porque foi uma Já dizia Caio coincidência. Fábio. Mas é aquela E época hoje, assim, da o que a gente ignorância. viu, estudou e que o John trouxe, eu acredito que veio muito de encontro sim, com aquilo que com eu vim certeza. pensando essa semana em relação às decisões espirituais, da espiritualidade, na verdade, que eu tomei nos últimos 10 anos, pelo menos. E às vezes vem aquele, eu não sei, mas é tipo sabe aquele sentimento, putz, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que valeu a pena? Ou será que eu realmente fiz algo que não trouxe um benefício para minha casa? Entende? Então essa questão de descobrir a minha espiritualidade, eu acho que veio bem de encontro com aquilo que eu vinha refletindo essa semana. Sim. Né? Porque, queira ou não queira, quando você tem filhos, a tua espiritualidade vai refletir nos teus filhos. Né? E quando a gente tem esse momento de ruptura com a igreja, e isso acaba fazendo com que também tenha essa ruptura na vida deles em termos de espiritualidade. Porque a gente sabe o quanto a gente é vagabundo em casa com isso, cara. A gente não vai parar, sentar e ensinar a criança. Não é verdade? É isso, Fábio. É isso. E precisa ser uma Porque, espiritualidade que queira ou não respeite eles também, inclusive, respeite é o essa que se formou, ausência né? de espiritualidade que você trouxe para a vida delas até É o que hoje. se formou. Então Não dá isso para às vezes me incutir mais pesa um nada. pouco também, sabe? Então a gente precisa respeitar isso. Vou responder para você. Mas eu acho assim que não é falta de. Pode ser assim, a falta de alguns princípios, até então você está falando, Fábio, mas a fé, como o João falou, independente de qualquer coisa, mesmo com a dúvida, quando a gente é referência, a questão de dizer e ser honesto. Eu sempre falei com meu filho pequeno, ele sempre entendeu Deus, eu sempre falei de Deus, da minha fé, claro, puxado, né? Mas se ele não na questão, ele teve uma experiência, mas ele dele, o que espiritualidade, eu tenho minha fé, de lá e tal, sim, mas que uma religião me fez essa discussão mais o processo humano, porém, é isso. Da de uma
religiosidade faz a gente caber em lugares que a gente não cabia. Hoje eu sou muito mais... Não concordo com isso, eu concordo com isso. E ser, e não só ouvir, mas você praticar isso no dia a dia, nas suas ideias, nos seus ideais, se permitir ser humano. Não tem bloquear emoção, a gente vive o tempo todo. A gente é dualidade, né? Temos as dualidades. Então, alguém está falando? Fala, Jimmy. Cala a boca. Só para fechar o levantamento, tá? Esse negócio da amálgama aí é uma amálgama prateada, é porque ele é composto de líquido de mercúrio, prata, estanho e cobre. Ele pode mudar de cor ao longo do tempo devido a reações de oxidação, corrosão e infiltração na boca suja. Por isso que fica amarelo. Adquirindo uma cor amarelada que pode ser confundida com ouro. Tá aí a explicação científica. Sim, senhor. Não é mais utilizado, inclusive. Não, a amálgama não é mais utilizada. Então a gente já descobriu como é feito o amálgama. Isso. A gente já abriu o coração para as nossas falhas na paternidade e talvez virtudes que a gente também não descobriu em nós mesmos, sabe? Porque a primeira coisa que eu quero dizer, e a última coisa para o meu amigo Fábio, é que você não tem que se sentir culpado por nada, porque se existe um eterno, ele também encaminha os seus filhos para o caminho do bem, meu filho. Então, eles encontrarão o caminhozinho deles, tá? O que você é para eles e o pai que você é para eles é muito mais do que um instrutor religioso que você poderia ser. Por mais ter sido um sujeito isso é o que às vezes me conforta, né? Viveu essas loucuras todas. Foi muito bom os teus filhos não crescerem nesse movimento religioso. Foi muito bom, meu filho. Então, fique feliz pelo pai que você é. Fique feliz pelo cuidado que você tem. E que aquilo que você e a sua esposa hoje podem proporcionar para eles, né, que é a defesa e o cuidado com eles, defender eles dos males que vêm, enquanto você for pai e estiver pertinho de você, assim você consegue, né? E a instrução do caminho, que é o caminho do bem. E que aí não importa qual religião que você siga, se nós temos um caminho do bem, a gente permanece nele e aquilo que é o eterno nos abençoa e nos conduz em paz no caminho que a gente escolheu. É isso. Não vou me estender muito, porque eu preciso hoje descansar. Eu estou falando desde 6h55 da manhã, então posso estar morto agora. Né? Tá bom, gente. Mas quero muito que vocês pensem e orem junto comigo para que o Eterno conduza vocês para o bem. Amém? Vamos rapidinho nossa oração. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que está rolando aqui, obrigado por essa galera maravilhosa, que o Senhor possa nos conduzir numa semana boa e que a gente aprenda a lidar com os nossos erros, as nossas virtudes, com muito cuidado, com muito afeto conosco mesmo e com as nossas falhas e impossibilidades e ambiguidades. Tamo junto, Deus, é muito bom estar junto, é muito bom estar por aqui com os meus amigos, muito bom agora poder descansar depois de um dia tão cansativo em que o Senhor trouxe produtividade para minha mentalidade, para minha consciência, me fazendo de alguma forma mais próspero por adquirir experiência na dor, na limitação, no cansaço. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam na nossa vida hoje.